Boa tarde, igreja. Paz seja convosco, amém? É com grande alegria que hoje o pastor Carlinhos me chamou para compartilhar com a igreja a palavra do Senhor. E é sempre com grande felicidade que eu faço isso, que os pastores fazem isso, porque a palavra do Senhor primeiro fala com a gente. E eu gostaria de compartilhar a palavra de uma maneira diferente hoje com a igreja. Se vocês puderam notar, aqui tem minha hortinha aqui atrás, e o Senhor, esses dias, tanto eu quanto o Edson, a gente fazendo as nossas plantações, cuidando da nossa horta, o Senhor já vem falando muito comigo através dessas plantas, através desse jardim. E eu gostaria de fazer uma introdução diferente com os irmãos. Antes de começar a ler a palavra do Senhor, que tem tudo a ver com essa horta, com a horta do Senhor, a horta do reino de Deus, eu acredito que muitos irmãos já sabem qual vai ser a palavra, né? Mas eu gostaria de comentar algo, uma experiência nossa pequena, uma experiência com umas plantinhas assim. E Deus faz o mesmo com a gente. Quando Jesus pregava, quando Jesus saía no começo do seu ministério, com os discípulos, com algumas mulheres, como Maria Madalena, que tinha sido liberta de vários demônios, e outras mulheres também que se ajuntavam ao grupo, né? Que normalmente tem trechos que a palavra não fala muito, mas tinham mulheres também no grupo. E Jesus sempre fazia e conversava com o povo através de parábolas. E eu gostaria de aqui exemplificar. A gente estava esses dias aí fazendo a nossa hortinha, então colocando sementes ali. E qual é a nossa alegria quando a gente vai regando, vai colocando ali dia a dia, vendo na expectativa de que dê fruto, na expectativa que saia as folhas, as flores, os frutos. E imagina Deus, né? Jesus, quando estava falando ali, dava esses exemplos também de hortas, de plantações, de peixes, porque eram coisas do dia a dia. E aí eu tive uma experiência com uma goiabeira. Queria plantar a goiabeira e peguei a goiabeira, plantei. E qual foi a minha frustração? A goiabeira murchou. Murchou, as folhas caíram, foram caindo. E aí eu falei, acabou tudo? Vou tirar? Vou jogar fora? Eu falei, não, eu vou pegar e eu vou podar. Eu vou dar umas podadinhas aqui, podadinha ali. E fiz isso. Podei as bichinhas. E aí fui regando. E eu gostaria, o Edson tá me ajudando aqui a gravar. Eu gostaria só, irmãos, que vocês me acompanhem aqui, eu gostaria de mostrar como a goiabeira tá hoje. Olha aqui que bonitinho. Ó, eu podei e aí começou a nascer e com mais folhas ainda. Então, irmãos, vamos subir de novo. É isso que Deus faz também. E eu acredito que vocês já perceberam e já saibam qual é a palavra que a gente vai ler. E o que o Senhor Jesus falou com seus discípulos, falou com o povo que estava ali ouvindo e quer falar com a gente esta tarde para a noite. Então vamos lá. A palavra do Senhor hoje, que o Senhor quer falar conosco, que tem tudo a ver com essa introdução, está em Lucas, capítulo 8, versículo do 4 em diante. É a parábola do semeador. Certo dia, uma grande multidão, vinda de várias cidades, juntou-se para ouvir Jesus, e ele lhes contou uma parábola.
um lavrador saiu para semear. Como eu falei para vocês, né? O lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava sementes pelo campo, alguns caíram à beira do caminho. Pegou e caiu à beira do caminho. Algumas caíram onde foram pisadas, e as aves vieram e as comeram. Outras caíram entre pedras e começaram a crescer, mas as plantas logo murcharam por falta de umidade. Como a minha goiabeira lá, ela seja por falta de umidade, seja porque tirou de um lugar para o outro, ela murchou. Outras sementes caíram entre os espinhos, que cresceram com elas e sufocaram os brotos. Ainda outras caíram em solo fértil e produziram uma colheita 100 vezes maior que a quantidade semeada. Olha lá, vocês viram que o nosso jardim lá tá verdinho. E eu tô mostrando para vocês que coisa linda. Quando ali a gente pôs terra fértil, pôs adubo e elas estão dando flores, frutos. Tem ali coentro, tem ali salsinha, tem um hortinho. Então, voltando aqui à palavra, ainda outras caíram em solo fértil e produziram uma colheita 100 vezes maior que a quantidade semeada. Quando ele terminou de dizer isso, declarou: quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Seus discípulos lhe perguntaram o que a parábola significava. Ele respondeu: a vocês é permitido entender os segredos do reino de Deus. Então, a nós é permitido conhecer as coisas do reino de Deus, e isso é privilégio para nós. É isso que o Senhor quer falar com a gente hoje. Mas uso parábolas para ensinar os outros, a fim de que, quando olharem, não vejam, quando escutarem, não entendam. Porque realmente tem pessoas que, se a gente ler isso, principalmente pessoas que não têm Jesus no coração, não têm o Espírito Santo de Deus, as pessoas não entendem, pensam que era até loucura esse significado de mostrar uma horta, mostrar que o reino de Deus é assim, semelhante a essa parábola do semeador. Então vamos voltar para a palavra, no versículo 11. Este é o significado da parábola. As sementes são a palavra de Deus. As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem, mas o diabo vem e arranca do coração deles e os impede de crer e ser salvos. Olha a importância disso, amados. Às vezes acontece isso com a gente. Não digo isso nem só com os nossos parentes ou com pessoas ímpias, mas se a palavra cai, tá ali, só superficial, a gente não ouve com atenção, a gente ouve e fica pensando em outras coisas, elas, infelizmente, o diabo vem e rouba da gente. E no momento de dificuldade, não vem a fé, ou pessoas que a gente prega não podem ser salvas. Vamos continuar. As sementes, mas o diabo vem e arranca do coração deles e as impede de crer e serem salvos. As sementes no solo rochoso representam os que ouvem a mensagem e a recebem com alegria. A pessoa até recebe com alegria. Uma vez, porém, que não tem raízes profundas, creem apenas por um tempo e depois desanimam quando enfrentam provações. Hoje mesmo de manhã, o Edson pregou sobre o avivamento. Então, não basta a gente ter o Espírito Santo de Deus na nossa vida, isso é excelente, é primordial, mas a gente tem que pôr, como fala, em prática. Então, você ler a palavra, ouvir a palavra, reter, mas colocar em prática. Porque aí sim, a gente recebe com alegria e a gente vai dar fruto.
a gente vai poder espalhar essa semente, essa palavra do Senhor que a gente recebe para outras vidas. A gente vai ver a aprovação na nossa vida ou a tentação e a gente vai conseguir vencer, porque lembra da palavra. Amém? Uma vez, porém, que não tem raízes profundas, olha a necessidade de ter raiz, de pedir para Deus, pedir, Senhor, põe essa palavra no meu coração, Senhor, eu não só li, mas eu quero reter, eu quero colocar em prática. Aí sim, creem apenas, a gente não crê apenas por um tempo e depois desanimarem quando enfrenta as provações. É isso que Deus não quer das nossas vidas, amém? As que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações, riquezas e prazeres desta vida, de modo que nunca amadurece. Amados, quanto de nós recebemos a palavra, mas muitas vezes as coisas do dia a dia fazem com que a gente logo esqueça, falar, já ouvi essa palavra antes, levar de qualquer jeito as coisas do Senhor. E aí, amados, infelizmente fica fácil as coisas do dia a dia, a gente pensar mais nas coisas desse mundo do que nas coisas de Deus, deixar a sua mente muito mais vendo coisas que desagradam ao Senhor. Hoje em dia a gente está vivendo dias maus, nós estamos vendo a palavra se cumprindo, os dias são maus. Então, quando a gente recebe uma palavra ou algo superficial, amados, infelizmente fica muito fácil das coisas do dia a dia, pregações que a gente ouve que às vezes não estão de acordo com a palavra de Deus, coisas na televisão, nas redes sociais, YouTube, TikTok, que às vezes falam contra o Senhor, séries que falam contra Deus. Se a gente enche mais a nossa cabeça disso, do que dar a palavra do Senhor, do que colocar em prática a palavra do Senhor, meus amados, a gente não resiste no dia mau. A nossa fé é abalada. Muitas vezes as pessoas aí começam a murmurar, começam a não crer em Deus, começam a falar, será, será? Amados, é por isso, é porque a gente está recebendo mais sementes do mal, está repreendido em nome de Jesus, do que as coisas da palavra de Deus, do que retendo as coisas da palavra de Deus e colocando no nosso coração. Porque o Senhor fala isso, né? Muita coisa vem no nosso cérebro, mas que a gente tem que guardar a palavra no nosso coração, colocar em prática para poder passar para outras vidas. Hoje teve aquele louvor no culto de manhã, rio de Deus, né? Flui através de mim. Por quê? Porque através das nossas vidas, quando a gente retém pra gente, a gente é cheio do Espírito Santo, cheio da palavra, a gente pode transbordar isso e passar para outras vidas e resistir no dia mau. Porque senão, amados, os dias estão maus, a gente não vai resistir, a gente vai cair. Porque aquele que está em pé, a palavra já fala, cuide para que não caia. Amém? Então, agora vem o 15, versículo 15. E as que caíram em solo fértil representam os que com coração bom e receptivo, olha lá, as plantinhas, as sementes que foram jogadas em solo fértil. Vocês podem ver que a terra ali tá meio pretinha, tá, meio, porque a gente colocou terra nova. A terra estava meio seca, um pouco de umidade. A gente foi lá, colocou terra nova, né, colocou adubo. E aí as plantas começaram a crescer. E que alegria! Imagina para Deus quando a gente recebe a palavra dele, a gente põe em prática, como Deus fica alegre. Se nós, os semeadores de uma hortinha, a gente fica alegre quando vê a plantinha crescendo, a florzinha saindo, o pastor Cardins e a pastora Cidinha, que amam as coisas da natureza, sempre falam nisso, mas é isso, gente, a gente às vezes não tem tempo para ver essas coisas, mas o Senhor Jesus, ele falava ao coração dos discípulos, o coração das pessoas, fazendo analogias, né, e através das parábolas, mostrando isso, que o reino de Deus é como uma grande horta.
E que felicidade para o nosso Deus Pai quando vê a semente dele, a palavra dele caindo em solo fértil, que é os nossos corações, e a gente absorvendo, a gente vencendo o dia mal, vencendo, confiando nele, a gente não murmurando, a gente ali firme, rejeitando, amados, porque cada um de nós, a gente sofre tentações diárias. Cada um de nós, às vezes, para os homens, passa uma mulher bonita, ele tem que resistir, porque ele fala, não, amo a Deus em primeiro lugar, amo a minha esposa. Nós, mulheres, a mesma coisa. Às vezes vem desânimo, vem cansaço, poxa, só aquele que tem, parece que as coisas acontecem de bom só para o outro e para mim. Vem pensamentos, às vezes, não é nem do maligno, não, do nosso eu falando, parece que só o outro é que tem sorte, parece que só o outro que é abençoado, parece que os ímpios são mais abençoados do que nós. Isso é mentira de Satanás, mas como a gente resiste? Com a palavra de Deus, com o Espírito Santo de Deus, crendo nesta palavra, crendo no nosso Deus poderoso, que é o grande semeador das nossas vidas, que é o nosso grande jardineiro. E que ele fica muito feliz quando a gente retém a palavra, põe em prática e ainda espalha as boas novas para outras vidas. Como disse hoje de manhã, o pastor Edson citou o avivamento, amados, o avivamento da igreja, o avivamento de nós cristãos, não é a gente pegar só a boa semente, as boas novas e reter para nós, mas sim para a gente passar e semear. Isso é semear, é granjear no reino de Deus e dar fruto e colher para que o reino de Deus cresça nessa terra. Amém? Então eu vou repetir de novo esse finalzinho. E as que caíram em solo fértil representam os que com coração bom e receptivo ouvem a mensagem e aceitam e com paciência produzem uma grande colheita. Que na sua vida eu profetizo que você tenha uma grande colheita em nome de Jesus. Eu gostaria de ler mais uma outra passagem que quando, infelizmente, é uma outra passagem aí muito mais de alerta, quando essas, como a gente vê aqui, ó, essas plantas, elas nasceram, essa amoreira, ela nasceu para dar amora. Nós nascemos para dar frutos para o reino de Deus. Então eu gostaria de ler mais uma passagem só para um alerta aí para todos nós e para toda a igreja. Está em Lucas 13, versículo... Peraí, amados, deixa eu ver aqui. Aqui. Lucas 13, versículo 6, do 6, é o 6 ao 8. Amém? Vamos ler juntos. A parábola da figueira que não produz fruto. Então Jesus contou a seguinte parábola. Um homem tinha uma figueira em seu vinhedo e foi várias vezes procurar frutos nela. Vou fazer um parênteses. Vamos dar exemplo que eu vou na minha amoreira aqui e eu quero que ela dê amora no período, eu espero que ela dê amora no período dela, tem o período de florescer, tem o período de dar frutos. E aí eu não acho. E aí é aqui que tá falando, procurar frutos nela, sem sucesso. Aí eu vou lá, ela é feita, ela foi plantada, foi regada, cresceu e não dá fruto. E aí? E sem sucesso. Por fim, disse ao jardineiro, versículo 7, esperei 3 anos, imagine, esperei 3 anos e não encontrei um figo sequer. Corte a figueira, pois só está ocupando espaço no pomar. Eu vou aqui, vejo que não tem fruto. Eu vou cortar, vou pôr outra, né, no lugar, porque só está ocupando espaço. O jardineiro respondeu, Senhor, deixa mais 1 ano, e eu cuidarei dela e a adubarei.
Se der figos no próximo ano, ótimo. Se não, mande cortá-la. Amados, isso é um alerta, a parábola também é um alerta de Deus para nós. Muitas vezes a gente não sabe por que certas coisas acontecem ou é permitido por Deus, não necessariamente isso, porque como eu preguei sobre Jó, Jó era justo, honesto, reto diante de Deus, e mesmo assim coisas aconteceram para ele, né? E foram permitidas por Deus, mas aconteceram e ele resistiu na fé, né? Porque tinha a palavra no seu coração para resistir no dia mal, como eu disse anteriormente. Mas muitas vezes a gente, como às vezes uma árvore que não dá frutos, tá faltando alguma coisa, né? Tá faltando uma chacoalhada, né? Para de repente um adubo, de repente uma podada, que nem na minha goiabeira ali, teve que dar uma podadinha para ela nascer de novo, né? Tal, reflorescer, né? Porque ela tava acomodadinha ali, tinha alguma coisa de errado. Uma aguinha que estava faltando, um adubo que estava faltando, uma podada. E o que eu quero dizer com isso, amados? Muitas vezes a gente se torna acomodado, a gente fala, não, já tô salvo, uma vez salvo, salvo para sempre, que não é verdade. A salvação a gente busca intensamente não desagradar a Deus e continuar nos caminhos do Senhor diariamente. E como os dias são maus, a gente já falou sobre isso, a gente tem que estar com a palavra de Deus no nosso coração, na terra fértil, para a gente resistir. Mas muitas vezes é o nosso próprio eu, não é diabo não, não é Satanás não é demônio não. Às vezes nosso próprio eu, eu sou bom, arrogância, não preciso ler tanta Bíblia não, já sou um cristão fervoroso, não preciso orar tanto não. E a gente começa a não dar fruto, a gente começa a não semear mais nas coisas de Deus, a gente começa a ficar acomodado, vendo mais coisas malignas, mais coisas que infelizmente vêm para nos tentar, mais coisas do mundo do que as coisas de Deus, e quando vê a gente tá frio, morno, frio, depois tá gelado. Quem tá me entendendo? E aí a gente passa a não dar fruto. E muitas vezes, como aconteceu com a minha goiabeira, Deus, pela misericórdia, como falou assim, dá mais um ano, eu vou pro adubo. E se ela der fruto, ela vai dar fruto. Se não der, corta. Tem uma outra passagem que fala, corta e joga no forno. Desculpa, no forno não, perdão, amados, no inferno. Amados, por quê? Porque muitas vezes corta, às vezes aquele problema que acontece na vida da gente, permissão, tudo é para dar aquele chacoalhão, para vir aquele adubo, para ver aquela podadazinha ali, para a gente começar a buscar o Senhor, a dar frutos, a semear no reino dele, passar as boas novas para outras vidas. Mas infelizmente, se a gente mesmo assim, aí é o contrário, aí se revolta, acha que a culpa é de Deus, muitas vezes é nossa. Aí a gente fica revoltado com Deus, quer dizer, em vez daquela poda, aquele adubo servir para a gente crescer, não, se revolta, fica com o coração duro, aí é a hora que pode perder até a salvação e ir para o inferno. Então, meus amados, que em nome de Jesus, que essas parábolas sirvam para a gente saber que a gente tem que ter o coração fértil, buscar a Deus, estarmos avivados, ler a palavra, colocar em prática, passar as boas novas para outras pessoas e a gente dá fruto. Que é para isso que o Senhor quer que eu e você façamos. Primeiro para nós, primeiro a gente se enche, a nossa fé seja edificada e depois a gente possa, como o rio de Deus, transbordar
e passar isso para outras vidas e dar muitos frutos para o reino de Deus. Que a sua vida seja assim, igual essas plantinhas, dê muitas flores, dê muitos frutos, que essa semente vire coisas para o reino de Deus. Amém? Boa noite, que Deus esteja com todos, amém? E eu gostaria de orar para terminar. Grandioso Deus, muito obrigada pela sua palavra, Senhor, muito obrigada porque a sua palavra nos edifica, a sua palavra nos renova, a sua palavra nos enche o coração, o Senhor usa a natureza, usa a sua criação para falar conosco, Pai, e muito obrigada principalmente pela sua palavra santa e gloriosa, que ela não volta vazia, que ela entre no coração de cada irmão e cada irmã, e que dê frutos, que esses frutos se multipliquem por 10, por 100, por 1000. Pai, em nome de Jesus, Pai, muito obrigada pela sua palavra. Senhor, eu oro, Senhor, com os meus irmãos, pelos enfermos, que o Senhor cure, Pai, que o Senhor liberte aqueles que precisam de libertação, que o Senhor salve aqueles que precisam ainda ser salvos, os nossos parentes, os nossos familiares que ainda não te conhecem, Pai, e que possamos dar muitos frutos no teu reino, Pai, no nome de Jesus, amém e amém. Boa noite, irmãos, paz seja convosco, amém?